Boa tarde. Boa tarde. Qual que é o seu nome? Meu nome é Fernanda, Luíse Fernanda Glória. Quantos anos você tem? Eu tenho 31 anos. Você nasceu aqui em São Paulo? Nasci em Santos, São Paulo, litoral. Como que você veio para São Paulo? Eu já moro aqui há muitos anos, né? Voltei pra lá, pra praia, pra ficar perto da minha família. Antes disso eu fui pro Rio Grande do Sul, morei lá um tempo. Aí eu voltei aqui pra São Paulo porque é o lugar onde eu consigo trabalhar mais, né? Tem mais emprego na minha área, tudo mais, né? Aí eu venho pra cá buscar oportunidade. Como que você conheceu a Casa Florescer? Eu já conhecia a casa, eu via bastante, compartilhava bastante coisa na internet, né, no Twitter na época. Mas aí eu conheço uma amiga também, duas amigas na verdade que moraram lá. Aí esse ano, quando eu fiquei numa situação mais vulnerável, aí eu lembrei, elas me lembraram, né, na verdade, do Beto. Aí eu bati na porta lá e eles me acolheram. Perfeito. E o que a Casa Florescer hoje representa para você? Pra mim, hoje é um lar. Diferente do que muitas acreditam lá dentro, assim. Eu tô morando um mês só lá, mas eu cresci numa casa cheia de gente, eu tenho 3 irmãs, muitos primos. E assim, casa, família, tem lado bom, mas também tem muita briga. E é normal, isso assim, é bem comum na verdade de famílias, assim, né? E é estranho porque eu não achei que eu fosse me sentir assim. Eu pensei assim, tá, eu conheço a casa, eu sei como é, eu sei que é uma casa legal, que é bem diferente de qualquer lar de acolhimento, que é uma casa diferente, a Florescer 1. Mas eu não imaginei que eu fosse me sentir assim tão bem. Eu tô bem tranquila, assim, eu fiz bastante amizade. E assim, óbvio, tem briga, mas é normal, porque famílias são assim, né? Como que você enxerga o Beto? Eu também, surpreendentemente, estou enxergando ele como um pai, não achei que fosse me enxergar ele assim, mas ele é bem acolhedor, ele conversa muito, pessoalmente com cada uma de nós, ele pergunta o que a gente deseja. Teve até um dia que, tipo, às vezes eu não consigo pegar, vendo muita doação lá, às vezes eu não consigo pegar tênis, aí eu falei, ai Beto, queria um tênis pra correr, ele pegou na mesma, não demorou nem uma hora, assim, conseguiu assim, umas coisas simples, assim, sabe? Tipo, eu tô com vontade de fazer tal coisa, entendeu? Queria ir no centro, aí ele, tipo, vamos lá, sabe? Essas coisas assim, que ele vai olhando a gente, né, cada uma, a profissão de cada uma ali, onde dá pra encaixar num evento, alguma coisa assim, e vai trazendo oportunidade pra gente, assim, como um pai faz, né? Eu acho isso bem legal, eu observo isso das outras meninas também, não só de mim, né? Ele é assim com todas nós. Ele realmente auxilia no desenvolvimento, né? Auxilia muito no desenvolvimento. Tá me incentivando a voltar para publicidade, para trabalhar na minha área, assim, tá me dando bastante apoio. Coisa que não tive, né? Eu sempre fui muito sozinha. Era só aquela coisa de trabalhar, e aí eu burnout atrás de burnout. Entrando em depressão, assim, não conseguindo. Foi por isso que eu comecei a ficar numa situação vulnerável, quase desistindo de viver. E aí depois eu vou num lugar onde eu achei que fosse só pra eu achei que fosse um lugar só pra eu não ficar na rua ali, né? Mesmo sabendo como que é legal, mas não, é realmente um lugar onde, assim, falando sobre o Beto e não só sobre ele, mas as outras pessoas que trabalham lá, né? A Patrícia, me incentivando a voltar a trabalhar na minha área, não me tratando como uma pessoa assim, que deveria ficar à margem. Tem gente que trata a gente, a maioria na verdade, sinceramente, que eu vejo no olhar das pessoas assim, querendo me nivelar por baixo, como se eu não tivesse capacidade.
Na verdade, eu acho que o Beto falou uma coisa interessante lá na entrevista dele, que é sobre essa narrativa. Ele trouxe duas narrativas. E aí ele trouxe uma outra mulher que se enfia nos estudos, que se coloca num lugar para não encarar ali a sociedade. E eu me conecto com essa outra mulher que ele falou, porque eu me colocava nesse lugar de ter... Eu tinha que ter muito conhecimento para ninguém me passar para trás, mas no final eu entendo que não é sobre isso, não é sobre o individual, é uma luta coletiva, né? E eu estou entendendo isso cada vez mais, assim, principalmente depois de entrar aqui, na Florescer, assim, e conversar com diversas histórias diferentes da minha, entender que é uma luta coletiva, não adianta a gente achar que a gente sozinha vai fazer, individualmente vai conseguir vencer a sociedade que é transfóbica, né? É uma coisa mais que eu acredito que tanto, não só a Florescer, né, mas as outras casas de acolhimento, até porque quando eu fui no Centro Pop lá para me inscrever para entrar na Casa Florescer, eu vi muitos idosos, por exemplo, pensei muito nisso. Eu conversei com muita gente, eu pensei, tem muita gente na rua, né? Mas por que a gente está na rua? Por que né, muitas pessoas ali, quando eu perguntei, eu tenho um problema de saúde mental, depressão, aí o outro tem alcoolismo. E aí, essas pessoas estão doentes, então elas não servem mais, o corpo delas não é bom para trabalhar mais, assim, socialmente ele não... E aí vai ficar jogado na rua, isso não é legal, né? Enfim, e aí entender que isso é uma luta coletiva não só pra gente, mas para todo mundo que é marginalizado. E você sente que hoje a população trans é mais marginalizada do que as outras pessoas? Não, depende de quem, aí depende do contexto. Eu acho que existem outros corpos que são mais marginalizados, né? E depende também do recorte, porque, por exemplo, da onde eu vim, que nem eu completei a escola cedo, com 19 anos, fui para faculdade, comecei a transicionar no meio de muitas pessoas trans que tinham acesso a muitas coisas. Tinha gente que tem aquela questão de... inclusive isso é até um debate dentro da casa mesmo, porque eu me denomino, me chamo travesti, mas eu não vim da rua, eu nunca fui pra rua. E aí aquela coisa, mas é uma identidade latino-americana negra, eu sou travesti por conta disso, não porque eu não tenho que estar na rua, atrelada na rua. Uma travesti, na verdade eu gostaria muito que a gente não, né, eu acho que todo mundo que não é transfóbico gostaria que a gente emergisse disso e não precisasse passar por essa situação de ficar na rua, por obrigatoriedade. A gente, né, foi como a Samila falou, a gente teve várias profissões, advogada, publicitária, médica, e aí, mas se você olhar esse recorte, você vai ver que mesmo a gente tendo muita oportunidade hoje, a gente 90%, esse número eu vi hoje cedo, inclusive no Instagram, 90% da população trans está em situação de vulnerabilidade e obrigatoriamente, compulsoriamente na prostituição, né? E eu percebi isso até quando eu comecei a faculdade. Eu era vista como menino, obviamente um menino muito diferente, muito, né? Mas mesmo assim ainda um menino. E isso que as pessoas não entendem também, não colocar LGBT assim como uma coisa só é importante, é muito bom, mas tem que também entender que a gente tem uma luta até que a gente tem pessoas excluindo a gente da sigla. Não sei se você já percebeu, viu isso em algum lugar, voltando, vamos chamar de LGB, vamos tirar o T. E isso é uma coisa que está sendo muito comum hoje em dia dentro da militância. Por quê? Porque como se a gente quisesse mais direitos, mas não é porque a gente realmente dentro do grupo LGBT a gente é mais marginalizada, né? Porque se você olhar mesmo um homem sendo gay, uma mulher sendo lésbica, se eles performam a cisnormatividade, eles vão ter mais
vantagens socialmente. E é bom falar sobre isso. Como o Beto falou, sobre dissidência. Então, não tem como eu dizer para você, responder agora assim, a gente é mais marginalizada? Depende do contexto. Se for colocar nesse contexto onde nosso corpo está compulsoriamente ali ligado à prostituição, à rua, e não alcançando nenhum estudo ali, o Transcidadania veio justamente justificado por conta disso, a gente não tem, a maioria de nós não tem estudo, não tem escolaridade, e aí ele vem trazendo um benefício, um incentivo financeiro para a gente poder estudar, ou seja, então, realmente ali dentro, pelo menos ali falando o que eu posso falar agora, né, sem números, sem nada, mas dentro do nosso grupo LGBTQIAP+, sim, a gente é um grupo bem marginalizado e bem excluído pelos outros. Importante a gente lembrar disso. Não querendo trazer assim, não querendo ser fatalista e trazer só um lado ruim, mas lembrar disso, porque é lembrando disso que a gente consegue tirar, né? Perfeito. E hoje você tem uma profissão? Hoje eu tô afastada do mercado de publicidade já faz quase 5 anos, mas eu já trabalhei bastante, já trabalhei 10 anos, né? Desde o começo da faculdade. Tô pensando em voltar. Veio uma menina lá na casa que morou lá também, que ela trabalha numa agência, aí ela me chamou para trabalhar lá. Aí vamos ver, mas hoje eu trabalho como cartomante, né? Boa parte assim, não que eu não sofresse transfobia em casa, eu sofria assim, mas como eu tinha uma certa autonomia, eu conseguia revidar isso de uma maneira legal. Só que eu saí de casa, eu saí de perto da minha família por conta de intolerância religiosa, né? Porque eu trabalho como cartomante hoje e também dentro do axé, assim, e aí isso me deu, me trouxe muitos problemas dentro da minha família, né? E aí eu saí por conta disso, mas aí hoje eu tô, né? Obviamente tô ainda um mês ali só, né? Tô ainda vendo o que vai ser e ansiosa para voltar pro mercado. Não sei se o mercado vai me receber, né? 5 anos fora é bastante coisa que mudou, né? Mas perfeito. E hoje qual que é a sua relação com as outras meninas? Você enxerga que existe uma comunidade lá dentro, onde vocês juntas têm uma voz mais empoderada? Sim, obviamente, eu acho que todo mundo falou isso aqui, né? Não são todas as pessoas que estão... cada pessoa ali vai ter ou vai querer se unir ou não, né? E eu até acho que é um trabalho bom, assim, de perguntar isso pra gente poder se perguntar também. Faz sentido a gente ser desunida, algumas, né, serem desunidas, porque só pela diferença, ou porque se a gente se desune, a gente fica mais vulnerável ainda, né? Mas, respondendo sua pergunta, eu acho que sim, a gente lá no geral é uma comunidade. Eu confio bastante não em todo mundo, né, mas na maioria das pessoas, e eu acho que eu tô realmente surpresa também com isso. Quando eu entrei lá na casa, primeiro dia, me falaram muitas coisas, só que eu gosto de observar sozinha. E aí eu observei que muitas coisas são medos que vêm de outras pessoas, vêm de fora. Eu comecei a observar que não. Talvez se eu me comunicar aqui, que nem, essa menina é difícil, essa aqui é difícil, já tá aqui há anos e não sei o que lá. E começou a falar. Mas aí no final, quando eu converso, eu vou tentando desarmar a pessoa, vou tentando trazer ali a minha vivência falando e perguntando, e aí no final cria um laço, cria uma amizade. Então eu acho que é mais sobre essa casa cria essa oportunidade da gente se chocar, nossos mundos se chocarem, assim. Uma pessoa que veio de lá
de outro estado se encontrar e aí a gente criar realmente uma comunidade aqui em São Paulo. Perfeito. Você acredita que seria importante ter uma Casa Florescer em outros estados do Brasil? Sim, e aí é legal essa pergunta com a palavra Casa Florescer, porque assim, ter outras casas, legal ter outras casas de acolhimento, só que com o modelo da Florescer eu acho que é importante, porque como eu falei, é muito diferente. Nem a Florescer 2 hoje, porque ela é nova, né? Ela tem essa... porque tem ali... É importante também ver, porque o Beto é uma pessoa só, né? Tem que ver também o que faz ele, o que ele faz ali para poder a Florescer 1 ser desse jeito. Né? E aí replicar ali nas outras, porque é importante trazer esse modelo de casa até para outros lares de acolhimento, porque, como eu falei, eu cheguei nessa casa, eu cheguei na Florescer, e aí eu imaginei que mesmo sendo muito bom, que eu não ia me sentir em casa, que eu ia sentir num lugar temporário. Não, eu estou me sentindo em casa, parece um lar, até o jeito que é feita a casa, sabe? E eu acho que muitas meninas também acabam não valorizando isso, talvez, porque... Infelizmente, o que eu vou falar é triste, mas assim, muitas também não tiveram um lar muito legal, assim. Também porque eu conversei já com bastante gente, tem gente que sai de casa muito cedo. Eu tive a experiência de ficar mais tempo em casa, então eu consigo ter essa comparação. Essa casa, ela realmente parece um lar, sabe? Não é só pelo jeito que o jeito que a gente vive ali. Tem as regras? Tem, né? É um lar de acolhimento, não é uma casa pra gente ficar lá pra sempre, mas... as pessoas ali que trabalham ali, dá pra ver que elas são escolhidas ali, mesmo tendo alguns problemas ali, sempre tem, mas são pessoas que se importam com a gente, que conversam com a gente. É aquela coisa de tipo, a gente tá de madrugada, sem sono, e fazer um suco, e depois pra gente poder tomar na hora do almoço, conversar com o orientador sobre coisas da nossa vida, sabe? Não é só ali uma pessoa que tá ali falando dos horários e abrindo maleira, essas coisas. Não, é tipo literalmente uma casa mesmo, é um lar. Eu acho que esse modelo deveria ter em outros lugares, sim, mas com essa atenção, assim. Não sei se vai ser possível assim rápido, né? Mas eu acho que é muito importante, principalmente porque, assim, tudo bem que a maior parte da gente está aqui em São Paulo, mas os outros lugares do Brasil a gente existe também. E a gente precisa desse descanso, ficar ali, tá num espaço desse é um lugar onde a gente pode descansar um pouco a mente, começar a pensar um pouco e não pensar só em sobreviver, eu tenho que conseguir dinheiro logo, eu tenho que pagar meu aluguel, ou então às vezes eu tenho que comer, eu tenho que não conseguir pensar e formar uma estrutura ali, sabe? Uma base para poder sair de lá e não voltar para rua, né? E realmente construir alguma coisa. Como que você se enxerga daqui a 5 anos? Eu não sei se eu vou... onde que eu vou estar, né? Mas eu acho que estabilizado financeiramente. Independente do que eu escolher, se eu for continuar trabalhando com publicidade, mas eu acho que bem feliz na minha profissão, não trabalhando como eu estava, me matando, né? E aguentando calada também transfobia dentro do trabalho e eu acho que também isso para mim vai ser mais importante agora, porque isso é uma coisa que eu tenho conversado muito com o Beto, assim. Ele tem falado para mim, você pode voltar para o mercado para trabalhar com publicidade, mas você não precisa trabalhar nas empresas que você estava trabalhando, você pode trabalhar só com gente
do seu meio e tudo mais. E eu pensei, sim, verdade, eu realmente eu posso repensar tudo e aí acabar não sofrendo mais essa violência. Porque assim, eu tento parecer bem forte, mas eu acho que isso me mexe muito comigo. Eu sou muito sensível a qualquer tipo de violência. E aí eu não gostaria de... Daqui a 5 anos eu não quero estar passando por isso só para ganhar dinheiro. Não, eu quero estar trabalhando, mas feliz no meu trabalho. Porque além da luta externa, também tem a luta interna, né? Eu não quero mais gastar 10 anos da minha vida trabalhando para estragar o meu mental, minha saúde física também, né? E só para enriquecer outras pessoas e no final não servir de nada, assim, sabe? Para que foi isso? Quero viver realmente, quero criar relações, eu quero ter laços, porque durante esses 10 anos eu trabalhei muito, eu não criei laço nenhum com ninguém, eu só pensava, eu achava que eu comprei aquele discurso de que eu ia conseguir alguma coisa se eu trabalhasse muito, mas não é bem assim, sabe? Eu tenho que entender que eu já entendi na verdade isso, mas agora eu acho que daqui a 5 anos, né, que essa foi a pergunta, eu preciso trabalhar sendo feliz no meu trabalho. Não importa se eu estou ganhando menos, sabe? Não importa se eu estou... Não, eu quero ter uma casa, eu quero ter ali minha vida, meus laços criados e o meu trabalho ser só uma parte do meu dia e não minha vida inteira. Bom, perfeito. Minha querida, muito obrigado. Adorei a entrevista.